Então, o que está acontecendo com a Mariana, não é? A alternativa correta é B. Mariana encontra-se na vida adulta jovem, período de reafirmação de compromissos com maior gama de possibilidades. Então, realmente, ela está num período em que algumas questões precisam ser tomadas, especialmente nessa construção de um projeto futuro com uma outra pessoa, e ela se sente muitas vezes insegura se esse é o melhor momento para fazer isso, não é? Característico mesmo da vida adulta jovem. Então, entramos aí com isso na vida adulta na meia-idade, né? Então, termina a vida adulta jovem por volta de 40 anos e aí temos um outro momento do ciclo da vida chamado adulto na meia-idade, dos 40 aos 65 anos. Considerado o momento melhor, não é? Porque o sujeito tem maturidade para usufruir tudo que ele construiu ao longo da sua vida. O projeto que ele fez lá na juventude, agora os filhos já estão crescidos e ele pode usufruir deste momento em que ele tem mais autonomia financeira, em que ele tem mais possibilidade de curtir mesmo, de usufruir o que virá pela frente. É chamado de um período de amadurecimento, vida madura, idade adulta propriamente dita, idade da plenitude, como eu disse a você. É considerado o melhor momento. É o momento de avaliar as decisões tomadas na vida e de verificar se as decisões foram certas. Então, aquele projeto e aquelas escolhas feitas no período de 18 a 25 anos, que é a juventude, na vida adulta da meia-idade, não é? É agora que o sujeito vai receber os lucros, não é? O retorno positivo desse projeto traçado lá atrás. Esse período do adulto da meia-idade é dividido em dois momentos. Um momento chamado de vida adulta média, que vai de 40 a 50 anos, e um período chamado vida adulta tardia, que é de 50 a 65 anos. De 40 a 65, o conjunto é chamado adulto na meia-idade. Então vamos estudar cada um deles em separado. Vamos ver primeiro a vida adulta média, que são esses primeiros 10 anos, de 40 a 50 anos. O que ocorre? Um amadurecimento. O que é amadurecimento? É atingido quando a pessoa cuida de coisas e de outras pessoas. Então, é um momento que o sujeito tem condições de cuidar do outro, não é? É a hora que ele vai dar conselhos, em que ele vai contar a sua experiência, em que ele é capaz de tutelar, de cuidar de outras pessoas. E também quando ele aceita seus limites, até onde ele pode ir e já não faz as coisas, muitas vezes se violentando. Amadurecer é progredir paulatinamente em direção a uma meta, né? Maturidade vem da palavra maturus, né? Que vem de mani, de manhã cedo, aquele que se levanta cedo para fazer algo, aquele que está preparado para tudo. Por isso que é considerado o período de plenitude, porque o sujeito tem um amadurecimento muito grande nessa fase. Ele é mais estruturado, ele é mais tranquilo e por isso que ele pode ajudar as outras pessoas. O amadurecimento envolve harmonia das funções que supõem o autogoverno, harmonia das funções que supõem o autogoverno. Então, autogovernar-se, organizar-se, governar-se a si mesmo de maneira harmoniosa. Visão global e objetiva do mundo, não tem uma visão reduzida, uma visão limitada, mas tem um panorama da vida. Aceitação das limitações, aceitação de responsabilidades, autoconfiança e seriedade, não é? Seriam essas as características deste adulto médio. E ele apresenta, portanto, resumindo, ele é amadurecido, ele tem essa tendência a colaborar, ajudar e a cuidar dos outros. Então, os autores dizem que é o momento em que o sujeito desenvolve a capacidade generativa. O que é a capacidade generativa? Preocupação em orientar as novas gerações. Inclui produtividade, criatividade, não só na família, mas no trabalho. Normalmente, é aquele momento em que o homem, a mulher, encontram no trabalho uma maturidade profissional e agora vão preparar os jovens que estão chegando para estágio ou os recém-contratados. Então, os mais jovens, normalmente ele é chefe
não é? Eles exercem um cargo de chefia em relação às gerações mais jovens, não é? Precisa se sentir útil e valorizado por aqueles que orienta. Então, a questão do respeito pelo conhecimento, nesse momento, é muito valorizado pelo adulto médio. E aí temos esse outro período, né, que caracteriza também a meia-idade, que seria a vida adulta tardia, que vai de 50 a 65 anos. Bom, o que acontece nesse momento? É um momento paradoxal. Paradoxal significa viver duas coisas ao mesmo tempo, só que são coisas diferentes. É o bom e o ruim sendo vividos ao mesmo tempo. Então é isso que acontece nesse período. O que seriam esses paradoxos? Ao mesmo tempo que tem uma satisfação conjugal e profissional, o que seria uma satisfação conjugal? Agora os filhos estão crescidos, não precisam tanto da tutela, de ir buscar e levar. Financeiramente, muitas vezes, os filhos já estão encaminhados também. Então o casal volta a ficar sozinho, o casal volta a poder usufruir de uma convivência mútua. Então existe uma satisfação conjugal de poder sair, passear sem se preocupar, né, sem ter essa dependência da prole, e tem também uma satisfação profissional, uma realização, né, esse projeto agora foi concluído, continua na ativa, muitas vezes trabalhando, mas já tem um cargo mais confortável, o trabalho é mais fácil, porque normalmente é chefe. Então, ao mesmo tempo que tem essa satisfação conjugal e profissional, tem o declínio físico. Então, aquela resistência, aquilo que eu disse a você, passar o dia inteiro, a noite inteira na balada e o dia seguinte trabalhar e dormir meia hora na hora do almoço e já está recuperado, não acontece isso a partir do adulto tardio, não é? Precisa de uma boa noite de sono, a questão dos movimentos ficam mais limitados, não é? Subir uma escada, dirigir por horas, há um envelhecimento do organismo. E o adulto tardio percebe isso. Então, esse é o paradoxal. Embora tenha satisfação profissional e familiar, tem ali um declínio físico, corporal, que perturba de alguma maneira. Papéis profissionais e familiares se afrouxam. O que significa isso? Até fica com os netos, até fica com os sobrinhos, até ajuda, não é? Colabora, empresta dinheiro aqui, se for o caso, mas não tem a responsabilidade da tutela, não é? De cuidar, de dar banho, dar comida, levar para a escola. Então, nesse sentido, os papéis familiares se afrouxam. E os profissionais também, porque como tem um cargo de chefia, não tem aquela necessidade de desempenhar como antes fazia quando era mais jovem. Então, se existe algo confortável nesse sentido, tem um outro aspecto que nem sempre é tão saudável na perspectiva do adulto tardio, que é a aquisição de novos papéis. O que seriam esses novos papéis? Sogro, sogra, avô, avó, né? E nesse sentido há uma readaptação a este novo papel que o sujeito é colocado sem querer, né? Que o colocam. Exercem influência sobre o casamento dos filhos. Ixi, e como exercem, não é? Então existe toda uma ascendência em relação aos filhos sobre as escolhas que eles fazem. Isso é inevitável. Não digo que seja adequado, mas é o que normalmente acontece, não é? E aí o que acontece? A moça, o rapaz, traz o namorado, a namorada para os pais conhecerem e muitas vezes os pais interferem, dão opinião, muitas vezes favorável, muitas vezes desfavorável. Então tem uma influência muito grande sobre o casamento dos filhos, mas não tem nenhuma influência sobre o tempo certo do aparecimento dos netos. Às vezes os netos vêm antes do casamento. E um outro aspecto que é muito sofrido nessa fase do adulto tardio é o envelhecimento dos pais. Não é? O adulto tardio não tem como evitar que isso aconteça. Muitas vezes é ele que vai passar a cuidar dos pais, há uma inversão de papéis, os pais se tornam filhos, não é, do adulto tardio, e isso causa bastante sofrimento nesse momento do ciclo da vida. Então, os aspectos que contribuem para a cessação de envelhecimento. Como é que o adulto tardio percebe que ele está envelhecendo nesse período de 50 a 65 anos? Modificações físicas,
como eu disse a você, menor resistência, lentidão física, cansaço geral, perda da elasticidade, perda do vigor e tônus, modificações corporais, rugas que aparecem, não é? Cabelo branco, queda de cabelo, usar óculos. Socialmente é tratado como mais velho, passa a ser chamado de senhor, de tio, não é? Isso é extremamente incomoda extremamente o adulto tardio que não entende esse momento do ciclo em que ele se encontra. Elaboração do luto pela juventude perdida e pelos objetivos não alcançados. Este é um grande problema, não é? Que o adulto tardio muitas vezes vai enfrentar. E a idade avançada dos pais ou a morte, ele entende, o adulto tardio, que ele é a próxima geração a envelhecer e a morrer. Então é um momento de plenitude, de satisfação, mas de uma nova adaptação quando se trata de ciclo vital. Esses fatos todos acabam gerando a famosa crise da meia-idade, que você já deve ter ouvido falar. E que o adulto tardio vai manifestar, muitas vezes, uma reação de negação a esse momento em que ele se encontra. Como? Usando roupas jovens, fazendo várias plásticas para modificar este rosto, que já está envelhecido, mas que ele quer que fique moço, né, que fique jovem. Atitudes hostis para com os jovens, então o jovem traz uma informação, algo que está acontecendo com ele, e ao invés do adulto tardio compartilhar desse momento do jovem, que um dia ele já passou, ele é hostil, no meu tempo era diferente, como valorizando o tempo dele e desprezando esse momento do adulto, do adulto mais jovem ou do adolescente, enfim, de uma geração mais jovem que a dele. Pode levar, a crise da meia-idade pode levar à depressão, não é? Que aí envolve a medicalização, a menopausa, que acontece na mulher por volta de 45 a 53 anos, a andropausa no homem, que é o climatério masculino, a partir dos 50 anos, a sexualidade nessa idade pode se tornar sublimada, que é canalizar essa libido para a arte, para a ciência, para o cuidado com o outro. E um fenômeno que acontece nessa fase, que os autores chamam de síndrome do ninho vazio. Então, os filhos se casam e vão embora. E o casal, né, o adulto tardio, ficam sozinhos novamente, como estavam no começo. Então, filhos crescidos, casados, independentes, deixam os pais com menos obrigações e mais sozinhos. O casal vê-se novamente sozinho e com necessidade de fixar novas metas. Tornam-se avós e precisam cuidar de seus pais envelhecidos. Então, se não há uma cumplicidade entre esse casal, desde lá de trás, não é? E que isso foi se construindo ao longo da vida em comum, pode haver nesse momento rupturas de relação, conflitos extremamente custosos para ambos. Então, portanto, a vida saudável na meia-idade, que é esse período de 40 a 65 anos, depende de alguns fatores. Saúde, então viver esse período significa, viver bem esse período significa ter uma boa saúde, momento certo para os acontecimentos familiares e profissionais, que esses períodos do ciclo tenham sido acompanhados, né, tenham sido respeitados. Ser pai aos 50 anos significa uma possibilidade, mas que talvez cause um certo incômodo no processo ali da vida, na vivência da vida adulta tardia. E a não existência de crises ou a plena elaboração desses conflitos, né? Por exemplo, divórcio, perda de emprego, perda de filho, também é uma condição para se viver bem o período da vida adulta tardia. Então, portanto, uma boa saúde e um ajustamento emocional são questões fundamentais nessa fase da vida, não é? Então, que não começa neste momento, vem vindo lá de trás, desde a época da adolescência e da juventude. O não consumo de drogas, medicamentos que alteram o humor, características de personalidade. Então, uma pessoa que já vinha desde as outras fases com características de personalidade extremamente difíceis, nesse momento vai agravar. E a família afetiva, boa autoestima na adolescência, o acolhimento da família é fundamental nesse momento. Então, vamos à nossa interatividade, eu vou ler para você.
Filhos crescidos, casados, independentes, deixam os pais com menos obrigações e mais sozinhos. Essa é a lei da vida. Agora ficamos somente nós dois. Por um lado é muito bom isso, temos mais tempo para nós dois, menos atribuições, podemos viajar. O triste mesmo é acompanhar o envelhecimento de nossos pais, tão abatidos, tão dependentes. A qual etapa do ciclo vital corresponde à situação descrita? A. Vida adulta jovem ou precoce. B. Vida adulta média. C. Vida adulta tardia. D. Juventude ou segunda adolescência. E E. Velhice. Alternativa C. Vida adulta tardia. É um exemplo da síndrome do ninho vazio, né? Filhos crescidos, casados, independentes, deixam os pais com menos obrigações e mais sozinhos. O casal vê-se novamente sozinho e com a necessidade de fixar novas metas. Tornam-se avós e precisam cuidar de seus pais envelhecidos. Então é isso que marca esse momento do ciclo, né, em que o casal tem que rever a sua relação e construir aí novas metas. Com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Espero ter podido ajudar você nos seus estudos. Peço que leia o livro-texto, que faça os exercícios e espero encontrá-lo numa outra oportunidade. Até mais!